Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Espero que estejam a gostar dos episódios que já saíram, não é? E se ainda não viram os outros, vão ver, não devem estar a ver este, devem estar a ver os anteriores, ok? Bem, hoje temos aqui connosco o Ruben, que vocês já conhecem, uma cara familiar aqui, se te apresentar aí. Já me apresentaste, o Ruben também. Já estou apresentado. E hoje temos um convidado especial, que é o Juan. Juan, se quiseres podes-te apresentar, podes dar as tuas informações básicas. Primeiro quero agradecer pelo convite, por estar aqui, por participar neste projeto que eu já acredito que Deus já abençoou. E estas iniciativas são extremamente importantes. Usar o que é o moderno, né, ao nosso favor. Exatamente. E usar este tipo de estratégias também para atingir outros jovens que pela curiosidade podem entrar e pronto, conhecer a Deus como eu conheci. É isso. Bem, se quiseres te apresentar, idade, nome, nacionalidade, as tuas informações. Código postal, Vocês já sabem. número de contribuinte. Nasci na Colômbia, vim desde muito novo para aqui. Primeiro para a Suíça, com 7 anos, estive lá uns meses. E depois vim para Portugal, primeiro para o lado do Algarve. Certo. E depois fiquei lá por volta de uns 6 meses. E depois, a partir daí, já vim para esta zona, para São João. E a partir daí, pronto, foram vários rumos da minha vida. Depois eu posso contar. Ok. Idade, diz-me aí a tua idade. Tenho 20 anos? Nasci em 2003, 21 de Fevereiro, daqui a pouco. Grande, Quer dizer, quando isto já saiu, já tenho 21. E o nome é Juan, exatamente. Exatamente. Bem, malta, este episódio vai ser um pouco diferente dos outros, não é? Nós pretendemos desta vez fazer meio que trazer um convidado especial para ele dar o testemunho dele e pronto, por isso é que convidámos o Juan. Bem, primeiro, Ruben, queres dizer alguma coisa a dizer? Não, só dizer que nós já conhecemos o Juan, ele está a frequentar a nossa igreja já há uns bons meses e penso que vai ser interessante ouvir o testemunho dele, a perspectiva dele, como Jesus o alcançou e espero que vocês possam gostar e estar impactados por aquilo que Deus tem feito na vida dele. Exatamente. Bem, para quem não sabe, o Juan foi jogador profissional de futebol. Neste momento já não está a jogar, não é? Mas eu gostava de como a primeira pergunta, fazer conta-me um pouco da tua experiência no mundo do futebol. Falar um pouco da tua carreira, as experiências que tiveste, clubes que jogaste, sim, para introduzir um pouco aqui no contexto. Um fato curioso é que eu não gostava de jogar futebol. Não gostava de jogar futebol, sério? Nunca liguei ao futebol. Isso. Depois eu entrei na escola, Sim. aqui em Portugal, no segundo ano. E pronto, com educação física, costuma-se fazer joguinhos e tudo. Sim. E às vezes jogávamos à bola, mas eu jogava só por jogar, pelo divertimento. E depois um professor, eu destaquei-me sempre pela velocidade, pela explosão. Sim. Meio que a minha genética já foi um bocado diferenciada neste aspecto. E um professor viu ali que eu tinha algum jeito Potencial para aquilo e falou com um amigo dele, que era o treinador na altura do Arrifanense. Sei. Que é o Rui Pedro Amorim. Não Sim, sei se ele conheço. algum dia vai ver isto, mas ele é se calhar o maior responsável por eu ter sido jogador. Sim. E ele ligou-me, disse que se eu queria ir e disse, vamos lá experimentar. Eu era muito novo, tinha 8 anos. Sim. E eu, de facto, curioso, como eu disse, não gostava de jogar futebol. As primeiras 2 semanas, passado 2 semanas já não queria voltar aos treinos. Só que eu já me tinha comprometido e a minha mãe sempre me deu liberdade para fazer o que eu queria. Mas ele sempre me educou da forma que se eu me comprometesse para algo, tinha que ir com aquilo até o fim. Nem que eu ficasse lá um ano e depois. Mas ela sempre me educou dessa maneira. E pronto, eu preferia estar a jogar PlayStation em casa, mas lá eu ia treinar. Sim. E a minha mãe contava que na altura eu nem sabia onde é que era a baliza, eu fazia tipo autogolos. Só queria fazer um gol, nem fosse na minha mãe.
Depois o primeiro ano foi aquele ano de adaptação ao futebol, não sabia Exato. as regras, não sabia nada. Sim, sim. E depois no primeiro ano eu não sabia, era pior que os outros, mas passado um ano de adaptação já era o melhor do Rifano. Pronto, depois fiquei lá um ano e depois o Rui Pedro Amorim foi para o Feirense. Sei. E na altura era o melhor jogador do Rifano, então ele disse, olha, anda E para o Feirense. E na altura ele estava a fazer um projeto de reunir os melhores daquela idade, Naquela idade. da zona, vinham de jogadores que já tinham jogado no Porto, mais pequeninos, tinha jogadores que já começam com 4, 5 anos a jogar. Eu comecei, Sim, entre aspas, um bocado. Eu no meu caso também comecei com 4 anos a jogar. Exato. Então na altura ele estava a fazer como uma super equipa de miudinhos e ganhámos tudo. Na altura foram 2 anos que ganhámos tudo e também foi a mesma situação. Na altura entrei como mais um e depois comecei a ter protagonismo e tornei-me um dos melhores. E depois a partir daí ele chegou o Benfica. Aí fiz uma época, na altura, pronto, marquei não sei quantos gols naquela época. Para aquela idade era algo já chamativo. Sim, Depois o Benfica ligou para a minha mãe e disse, olha, temos numa banca, olha onde tu jogaste, Sim. lá Tem lá uma escola, academia. o seu filho fica lá um ano e depois aquele grupo, também era um grupo que era os melhores de toda a zona de Aveiro, daquele grupo podemos escolher o seu filho, podemos escolher outro, ou podemos não escolher daquele grupo ninguém para ir para Lisboa. Sim. Podemos escolher 5, 10, ou podemos escolher só 1 ou 2, ou não podemos escolher ninguém, que já tinha acontecido antes, estar em um grupo ali e ninguém ir para Lisboa. Eles tipo, consideraram que ninguém tinha a capacidade de ir. E pronto. E na altura foi engraçado porque pronto, eu estava muito entusiasmado para ir, já começava a olhar o futebol um bocado mais a sério, via que tinha jeito e ainda comecei a ganhar o gosto. Claro. E pronto, assinei pelo Benfica, um ano, era só um ano. Temos um portista. Mas, olha, mais perto. Depois que eu assinei no Benfica, porque eu tinha assinado no Benfica e ainda estava no Feirense. Depois ligaram do Porto e do Sporting para eu assinar com eles. Eu já tinha dito que... E era aqui em Abanca, era perto, não é? Sim. Depois a minha mãe ficou de meio assim porque queria que eu fosse para o Porto. Não foi uma coisa assim. Sim. Apresenta-me a tua mãe, por favor. Porque ela já estava a pensar nisso. Se eu fosse para Lisboa, se ficasse no Porto, era mais perto. Era mais fácil. E pronto, e naquele ano foi a mesma coisa, todos muito competitivo. Esse ano foi meio que um choque para mim, porque nós tínhamos que 10 anos, mas a exigência, para um miúdo de 10 anos, cara, agora tu fosse lá assistir e não, mas para mim, para um miúdo de 10 anos aquilo era muito exigente, já era alimentação, já era tudo. É muito rigor. Mesmo que eu falhasse ali um golo, para um miúdo de 10 anos era muita pressão, tu Sim. sentias essa pressão. Eles são muito rigorosos. Sentias essa pressão de ir para o treino já com o coração, mas foi o ano que eu evolui mesmo muito e que me permitiu depois ser escolhido para ir E até é interessante para porque Lisboa. estavas a dizer que nessa altura tinhas 10 anos a jogar no Benfica, que é cá em Abanca, que é as escolinhas, então provavelmente a gente cruzou-se, porque eu nessa altura estava a jogar no Abanca e vocês treinavam no nosso campo. E nunca te vi na minha vida, mas de certeza que nos cruzámos, 100%. Com certeza, sim. E é interessante como, tipo, também na questão do Ruben Amorim, também eu conheço, foi treinador lá na banca, não sei se chegou a treinar ou não. É Rui. Rui. Se és Ruben Amorim, acho que é do Sporting. Não, é Rui, é Rui Amorim. E é tipo, o mundo é pequeno, né? Tipo, no mundo do futebol aqui perto toda a gente se conhece, aqui na Dona Aveiro. Pronto, continua a tua história. Depois fui para Lisboa com 11, 12, acho que foi 12, não estou bem em erro. Se calhar disse 10, mas pronto, eu digo mais ou menos aproximadamente, que eu não sei ao certo. Fui com 12 para Lisboa. Tipo sozinho? Não, tipo sozinho sem a família, assim. Mas aquilo é o apoio do clube, não é? Aquilo é um centro de estágio. Sim, sei, depois quando sozinho. Mas tu deves falar isso mais à frente, ir sem nenhum familiar, sem ninguém conhecido, foste para lá, não conhecendo ninguém. Sim. Mas queres conto tipo tudo? Porque senão. Até. Não vos vou deixar falar. Porque Não. À queres vontade. conto até quando? Até o teu último clube, assim. Até o último. Mas é muito. Mas queres que eu resumo? Podes resumir um pouco, se for muito, resume um pouco. Sim, depois fala-se do resto. Sim. Então pronto, fui para Lisboa e muito entusiasmado, né? O verão, antes de ir, já só queria ir, né? Com a minha inocência,
com 12 anos e pronto, cheguei lá e é um mundo completamente diferente, né? Estás internado, as condições são de luxo, isso, sem dúvida. E fiquei na altura num quarto com mais 5 colegas, era uma camarada. Não sei se nesta altura já tiraram isso, mas na altura... Eu acho que eu já vi uns vídeos deles dormem juntos, não é mesmo? Sim, o primeiro ano é camarada. A partir do segundo ano que eu estava lá já não... É sozinho? Aquilo é só para os primeiros que chegam. Depois É para ambientar, é quartos de dois. sozinhos. Sim, é 6. E pronto, imagina 6 minutos de 12 anos numa camarada. Aquilo foi uma loucura. E pronto, é um mundo completamente diferente. Se antes a pressão era muito, agora é tipo a triplicar. Acredito. E pronto, aí comecei o meu caminho lá. Há várias histórias engraçadas, pois eu contarei. E pronto, e foi passando um ano, 2, 3. No Benfica lá já não aconteceu aquilo que aconteceu nos outros clubes que eu tive, o primeiro ano e já era o melhor. Ali era mesmo muito competitivo. Havia ali sempre um ou dois que destacavam-se em algumas jogadas, mas os grupos costumam ser só a partir dos 16, 17 é que já vês, um bocado antes, já vês um ou dois a destacar-se. Mas ao início é mesmo competição, não sabes quem é que vai jogar, nem nada. Mas pronto, com 12 anos tu nem pensas muito nisso. O teu primeiro ano estás mais preocupado para ir para casa, aos fins de semana. Acredito. Porque acabas por sofrer bastante, e os teus pais principalmente sofrem muito. Olha, estive na camarada com o António Silva no primeiro ano. Sério? É verdade. E ele na altura não aguentou. Ele pediu para ir embora e foi. Sim. Eu acho que vi a entrevista dele, ele falou exatamente isso. Eu acho que ele falou. Ele foi embora e teve lá voltou para casa e depois voltou outra vez quando já estava um bocadinho mais... O António Silva, só para contextualizar, é o atual melhor defesa central do Benfica, da equipa principal. É titular, no lugar assegurado já. Sim. E eu estou-me a lembrar de uma entrevista para a BTV e disse exatamente isso. Ele era de Viseu, se não me engano. É de Viseu, Viseu, e ele teve o primeiro ano no Benfica, não conseguiu, voltou e depois o Benfica voltou a chamá-lo para lá. Sim. Na segunda vez. É para ele tinha ganho um bocadinho mais de maturidade. Responsabilidade. Porque ele sofreu muito. Todos sofremos, mas ele não mesmo desistiu. Depois pronto, foram passando os anos e depois tive uma lesão quando tive lá 5 anos. Depois tive uma lesão, no joelho, no menisco. Isso foi depois do campeonato nacional, o primeiro campeonato nacional de iniciados. Sim. Iniciado já. E esse ano correu muito bem porque eu não era titular. Sim. Mas sempre que eu entrava resolvia, fazia golos, jogava muito bem. E eu estava confiante que próximo ano já podia ganhar por protagonismo e fizemos os torneios pré-época nesse ano e correu mesmo muito bem, joguei. Sim. Mas depois acabei por ter lesão no menisco, que era uma lesão considerada fácil de recuperar, mas no meu caso foi menisco externo e foi interno, e o interno é muito mais fácil de recuperar que o externo. E acabei por esse ano não joguei praticamente nada. Quando voltei, que já estava recuperado, voltei tipo, a ter uma lesão outra vez? Sim, não estava bem e eles acabaram por forçar um bocadito. E fui operado também, mas as coisas não correram bem. Depois, passado um ano, o Benfica disse pronto, já não pretendia mais, já tinha chamado outros 2 avançados. E depois fui para o Veneza. Na Itália? Sim. E depois lá, que idade? Aí tinha 16. 16 anos. 16 anos para a Itália. Foste sozinho para a Itália? Sim. Aí eu sofri mesmo. País diferente. Aí foi a experiência que eu mais sofri na minha vida. Eu sofri de uma doença autoimune, a alopecia areata. Não sei se alguém conhece. Começa a cair tipo o cabelo aqui. Sério? Do stress. E eu sofri disso. Eu nem sabia que eu tinha isso, mas lá depois diagnosticaram isso. Essa foi a experiência. Mas porquê? Porque eu lá era a estrela em Veneza. Só que sentia-me muito sozinho, porque eu estava habituado a um contexto em que eu passava a bola a alguém, eu sabia que esse alguém ia fazer uma coisa boa. Sim. Ele sabia o que fazer com a bola. Não é que os jogadores do Veneza fossem maus, até porque agora vejo que eram bons. Só que os do Benfica estavam num nível tão superior
que eu estava habituado a passar-lhes a bola E eles resolveram. e eles resolviam ao contrário, era um companheirismo. Mas lá em Veneza foi um choque porque para mim todos eram maus. Era a realidade. Comparado contigo, sim. São Era a realidades realidade. diferentes, o Benfica. E eu senti muito sozinho, principalmente nos jogos. E isso foi um dos choques. Sim. Depois o outro choque foi o Luz que eu estava habituado ao Benfica ao lá. Lá é diferente. Que apesar de ser um clube da Série B tinha boas condições, mas nada comparativamente O Benfica. ao Benfica. É aquela questão, estás habituado a experimentar uma coisa mais, depois quando Sim. vais uma coisa mais baixa, Também é um choque. estavas num país diferente, Sim. adaptar era mais complicado. Yeah. Também estavas sozinho, os teus pais não foram contigo, coitado. Muito difícil. Ainda tinhas a língua, que era uma barreira. E eras muito novo, 16 Sim. anos. Uma língua diferente, um país diferente, uma cultura diferente. Pois. Sim. E no Benfica me ia dar um pequeno almoço, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, ceia. Lá só me davam-te o almoço e o jantar. Sério? Então eu tinha que preparar o pequeno almoço, o lanche, ir às compras. Mas eles então. E mesmo o almoço às vezes nem não serviam, ficava às vezes com um bocado de Com fome. No Benfica não havia esses problemas, então foi tudo ao mesmo tempo, ir para um país de fora, condições piores. Sim. Tinha que acordar mais cedo para ir à escola, tinha mais frio, porque em Lisboa o tempo é muito melhor. Sim. Para mim é o melhor tempo em Portugal, não é? Um tempo que praticamente o ano todo está assim, como está agora. E lá era muito frio, tinha mesmo neve nos campos e tudo isso também. O frio para mim é complicado. Depois pronto, era treino, o quarto também estava com 4 colegas Sim. e foi uma experiência. Ficaste no Veneza há quanto tempo? Foi até a pandemia. Até à pandemia? E Sim. depois o Neto teve mais algum Estava tempo? na minha melhor fase lá, porque nós jogámos lá contra o Milan, com o Atalanta, então era um bom cenário para mostrar. Sim. E já me tinham chamado tipo, para os Júniors, para a categoria Super de Veneza, e os Júniors faziam jogos contra a equipa A. Sim. Então eu já estava a pensar, não, estou nos Júniors, já posso ir. Podes ser visto. Se fizer um bom jogo contra a equipa A, já me podem chamar para fazer a pré-época sim, para a sim. equipa A. Era um bom cenário, depois apareceu o Covid e isso Pois. lixou muita carreira. E a partir Depois do Covid, teve mais alguma coisa? Mais algum clube? Olha, tive experiência no Porto. Fui No treinar uma Porto? semana ao Porto. Depois da pandemia. Sim, imagina. Não, A pandemia pandemia mesmo, toda, não é? Sim. Ok. Eu estava muito bem fisicamente, só que não tinha aquele andamento dos treinos. Pois. Que é diferente. resistência, Estava a também. treinar em casa, tudo. Sim. Principalmente o cardio. A parte respiratória estava um bocado enfraquecida, tanto tempo parado. E Sim. depois eu fui treinar lá uma semana ao Porto. O meu empresário arranjou-me lá nos Júniors. E imagina, o primeiro treino estava a treinar muito mesmo. Foi dos meus melhores treinos Yeah. da minha vida, posso dizer. Estava mesmo confiante, estava-me a destacar mesmo. Sim. E depois, mas no primeiro treino no lance, eu tive uma entorse, mas muito grave. Sim. Muito grave. E depois tive uma foto assim, o meu pé ficou assim, Alta bola. inchado. Então pronto, no primeiro treino fazer isso eles Já te largar. É sempre assim. já descartaram. É bem injusto. Não vale a pena continuar a guardar. Quer dizer, é um pouco injusto, né? Mas um jogador que se lesiona, o clube não vai ficar com ela, tomar conta dele, larga Sim. simplesmente. E esse também foi um bocado um choque meu, porque depois de tanto tempo parado de ir a treinar, com Sim. entusiasmo, não, vou jogar no Porto outra vez. Sim. Depois disso, houve mais alguma coisa? Mais algum clube que foste? Não, porque depois aí tive um tempo parado. Porque tive a entorse e depois eu, quando voltei a correr tive um problema de pubalgia, que é aqui, não sei se conheces pubalgia, o Kaká teve. Vários jogadores sofrem disso. E foi uma lesão também, pronto, depois eu conto, muito complicado. Sim. E depois aí a minha carreira ficou muito prejudicada, porque imagina, a pandemia, um ano parado depois de lesões, era difícil arranjar um clube bom. E às vezes os jogadores que têm muito potencial e a carreira dele não tem sucesso devido a lesões. Pois é. Muitos jogadores conhecidos que davam para ser grandes jogadores e por causa de lesões não conseguiram ter o sucesso que muitos hoje em dia têm. Pois. Mas prontos, já temos um pouco da tua carreira, das experiências que tiveste e agora eu gostava que pudesses contar ao longo disto tudo quando é que foi o teu primeiro encontro com Jesus, quando é que tiveste aquele impacto, em que fase da tua vida, como é que foi? Foi na minha segunda experiência em Itália. Em Itália. Sim, eu, para te terminar de contar, e depois Sim. recuperei da lesão, eu fui para o Lessa,
Para o Lessa. para o sub-19 do Lessa. Sim. Para, pronto, voltar a jogar futebol outra Sim. vez. Estava praticamente há 3 anos sem jogar, pandemia e lesão. Sim. Então foi para voltar ao ritmo, estar outra vez a jogar nos jogos, tudo num nível muito mais baixo. Depois a partir daí já ganhei outra vez o andamento e depois tive a proposta outra vez em Itália, na Série D. Sim. E foi aí que eu conheci Deus, que na altura eu fui para lá, era primeiro uma semana de experiência, não sei o quê, treinos, correu bem, quiser. E na altura fiquei num quarto com, eu já contei esta história, mas volto a contar, um colombiano e 2 brasileiros, tudo latinos. Sim. E esses 3, o colombiano e os brasileiros, eram cristãos. Que para mim foi algo, para mim foi o primeiro milagre de estarem ali 3 pessoas que nenhuma se conhecia entre a outra, todas cristãs. Foi algo impactante. É difícil encontrá-los no meio do futebol um cristão e estás com 3 no mesmo quarto. Isso foi o primeiro milagre. E na altura foi tudo ao mesmo tempo. Havia um jogador na outra equipa, o único jogador italiano que era cristão também. E ele frequentava uma igreja pequenina. E eles falaram, descobriram que eram cristãos todos. E foram para a igreja. E como os 3 eram do meu quarto, eu disse, olha, não queres vir connosco? Eu na altura não tinha nada de fazer, estava no quarto a descansar e tal. Bora. E eu fui com eles. Eu nunca tinha tido uma experiência com Deus. A minha mãe sempre me dizia, quando eu estava assim triste, olha, fala com Deus. Eles são católicos, mas ela sempre me dizia, olha, fala com Deus, diz o que é que tu sentes, não sei o quê, pede-lhe o que tu quiseres. Sim. Mas nunca fui de frequentar a igreja, né? A minha avó sim foi mais numa altura de volta à igreja católica, rezar o rosário, sim. Mas de resto não. Nunca deste muita importância? Não. Porque refletia nesse assunto, mas não muito, sinceramente, era muito superficialmente, já estive naquela fase de raciocinar que Deus era como uma energia, algo superior. Mas nunca perdi realmente muito tempo no assunto, até porque era muito novo. Quando és novo não pensas muito nisso, quando já começas a ganhar uma maturidade, começas a refletir no que é o mundo, no que é as coisas. E pronto, fui na altura para a igreja, na altura receberam aquela igreja, as pessoas são fantásticas. Era uma vila pequenita, mas a igreja impactou-me principalmente por isso, pela simpatia das pessoas. Eu já tinha ido à igreja católica, mas aquela igreja era diferente. Sim. Como as pessoas receberam, lá toda a gente se conhecia. Esta igreja é maior, algumas pessoas não se conhecem. Sim. Mas naquela igreja toda a gente se conhecia, toda a gente falava. Quando faziam um convívio era toda a gente que ia. Era em comunhão, todos juntos. Era diferente, isso foi impactante. E a primeira vez que eu fui lá ao culto, eu já senti algo, mas não liguei muito. Mas pronto, sempre que eles iam eu acompanhava, assim, mas algo como vamos tomar um café. Né? Com um passatempo. Sim, só para lhes fazer companhia. E eu não sei o momento bem em que eu Aceitaste Jesus? Sim, tipo um dia que eu disse, eu aceito mesmo Jesus. Foi um processo. Sim. Um processo engraçado, porque o Guilherme, que foi um grande amigo meu, teve muita paciência e se calhar também para não se irritar, porque eu na altura podia ser um bocado até insultuoso, né? Sim. A perguntar certas coisas da Bíblia, que para mim na altura não faziam sentido. O normal quando ainda não és tocado pelo Espírito Santo. Certo. Sim. A tua lógica, o que é que isto faz sentido, o que é que fazem isto não faz sentido nenhum. Aquela luta de tu contra o teu espírito contra a tua carne, não é? Sim. Que eu perguntar como é que és capaz de fazer tudo isto, não sei o quê. E na altura ele teve muita paciência comigo e no decorrer dos cultos eu comecei a orar a Deus, na altura. Ele lembrava-me do que a minha mãe me dizia, então eu falava com ele. E no decorrer dos cultos o Espírito Santo foi-me tocando e fazia perguntas.
Depois o líder também daquela igreja, dos jovens, falava muito com ele e ele ia-me esclarecendo Sim, as tuas dúvidas. certas dúvidas. E como todos sabemos, aceitar Jesus é um ato de fé. Sim. Eu deixei de pensar tanto nas coisas porque eu senti mesmo algo que Sim. vocês sabem o que é algo inexplicável. Só não dá para explicar, é só mesmo sentindo. E aí eu já tomava a iniciativa, eu falava com o guia, eu comecei a querer, algo. Tinhas vontade de conhecer mais, aprender Sim. mais? Sim. Tinha vontade de dizer, se eu estou aqui e eu sinto isto, eu quero saber realmente o que é isto. Então comecei a dizer ao Gui, olha, vamos orar juntos, vamos ler a Bíblia, eu quero conhecer mais. E depois, obviamente, houve muitas lutas, mas a partir daí já posso dizer que aceitei Jesus e comecei o meu processo de ser cristão e ter isso como a principal coisa da minha vida. Sim. Engraçado como tu contaste o teu testemunho e eu estava a pensar, tipo, tu foste de Lisboa para a Itália, não é? E em Itália foi onde passaste um dos piores momentos da tua vida, não foi? Maiores dificuldades no início, por diversas razões também já mencionaste aqui, e foi nesse período assim mais complicado, não é? Não, mas esse foi antes. Foi na primeira? Primeira vez que fui para a Itália. Esta é a segunda vez que eu estive em Itália. Mas foi para a Itália. Ok, voltaste, depois voltaste a ir para a Itália. Ok. Mas também não foi fácil. Sim, exatamente. Sim. Um período difícil às vezes é quando Deus quer mostrar e quer fazer-te entender que apesar das dificuldades tens alguém com quem confiar e com quem contar. Sim. E é maravilhoso como Deus tem trabalhado. Sim. E se fores a ver todo o teu percurso até chegar à Itália na segunda vez, eu acredito mesmo que Deus fez-te passar por essas coisas para tu sentires que dependes dele. E também colocou as pessoas certas no teu caminho, os teus amigos, né? Foste para a segunda vez foste para a Itália, estavas no quarto com pessoas crentes, tinhas um colega crente lá onde está a igreja, e Deus coloca por vezes as pessoas certas nas nossas vidas para que realmente possamos dar esse passo e aceitá-lo como nosso Senhor e Salvador. E Deus tirou completamente o futebol do plano, porque futebolisticamente esse ano foi horrível. Para toda a gente, o clube foi muito mal. Estava mal. Então praticamente foi como Deus, olha, eu trouxe-te aqui não pelo futebol, eu trouxe-te aqui para me conheceres. Sim. Mas ele usou a parte de futebol, que era a parte que eu era apaixonado. Sim. Deus usou umas estratégias engraçadas para captar a nossa atenção e foi tudo perfeito. Sim. E por acaso é interessante que eu estive a ver o podcast dos Jesus Copy, não sei se vocês conhecem, de um jogador muito famoso, Lucas Moura, e Deus usou o futebol, que era a paixão dele, que era o que ele sentia, ele diz que o futebol é a minha paixão, usou isso para que ele conhecesse a Jesus e que ele se tornasse mais próximo dele, porque também teve dificuldades durante a sua carreira, e é nesse momento em que nós estamos mais em baixo que nós vamos buscar por Deus, né? Pedir ajuda a Deus. E é muito interessante que agora o testemunho de Lucas Moura é que ele já não é, a profissão dele já não é jogador de futebol, a profissão dele é espalhar o Evangelho, é ser evangelista. E isso é mesmo muito incrível. E fiquei muito impactado com o testemunho dele, por acaso. Então, e já aceitaste Jesus? Já o conheces? Já tens hábitos de ler a Bíblia, orar? És crente já. Como é que foi então que a seguir ao passo de aceitar Jesus, batizaram nas águas? Como é que foi tomada a tua decisão de batizar nas águas? Como é que foi esse processo? Foi um processo interessante porque eu já me queria batizar há algum tempo. Só que na altura, foi na Itália, eu queria me batizar, só que na altura, a meio da época, fui para Sardenha, para a ilha. Sim. E na altura eles iam se batizar em abril, mas como eu estava na ilha, os bilhetes eram extremamente caros. Era um valor mesmo absurdo. Então na altura não deu para eu me batizar. E pronto, fui seguindo o processo com Deus, eu sozinho, com a Catarina depois. Sim.
E pronto, cheguei aqui, ela já frequentava aqui a igreja. E eu perguntei logo aqui quando cheguei como é que se batizam aqui, não sei o quê. Eu perguntei ao pastor e tudo. E pronto, mas a minha decisão já estava tomada. Sim. Eu não... Já que te querias batizar. Sim, então esta igreja permitiu-me. Foi só esperar pelo momento certo. Exatamente. Sim. E. Ok, batizaste. E eu sei que. Ou antes ou depois de batizares aparecem muitas lutas, aparecem muitas dificuldades, né? Porque o inimigo não fica contente quando nós damos estes passos. E isso aconteceu contigo? Foi difícil? Aconteceu desde sempre. Desde que aceitaste Jesus. Porque foram 19 anos sem Deus. Sem Deus, sim. E a minha relação também com a minha namorada veio do mundo. Uma relação de 3 anos. Então, como podem entender, há muitas batalhas, muitas lutas. Sim. Mesmo a tua aceitação de certas coisas. Porque eu não acredito realmente que há alguém que chega um dia e aceita tudo que está na Bíblia. Eu não consigo. Se há alguém que fez isso, custa-me acreditar que, sim. que isso aconteceu. Tu vais aceitando aos poucos, vais percebendo o porquê de algumas coisas que estão na Bíblia, mesmo com os teus erros. Sim. Ou seja, quando tu percebes que fizeste algo que não vai contra a Bíblia e tens certas consequências, tu vais percebendo porque é que Deus te aconselha fazer certas coisas, porque tudo que está na Bíblia é para o teu bem. Tu vais fazer isto porque se fizeres o contrário vai-te levar para um caminho que não é bom. Então isso vai-te fazendo aceitar certas coisas, errando, pedindo orientação a Deus. Ele vai-te guiando e explicando de certa maneira o porquê de que tens de seguir certas coisas na Bíblia. Sim. E até hoje é uma luta em muitos sentidos, mas eu acho que isso é mesmo o processo de tentarmos santificar cada dia e tentar aperfeiçoar como um treino, não é? No futebol. Tentando-te aperfeiçoar, mesmo sendo um paradoxo, porque Deus diz-nos que nós temos de ser iguais a Jesus, mesmo sendo impossível. Então é um paradoxo engraçado e nós temos de tentar isso todos os dias. Até mesmo eu acredito que o Ben também, que já somos crentes desde pequenino, né? Crescemos aqui. Deus que nos lembramos. E as dificuldades aparecem, há coisas que na Bíblia que se calhar ainda não fazem sentido, vamos aprendendo aos poucos, é mesmo um processo. E acredito mesmo que ninguém que se converte e já sabe tudo, já tem todo o conhecimento. Mas o que eu posso dizer para quem está a assistir é que houve momentos em que eu me quis afastar de Deus. Sim. Foi mesmo eu... Depois de aceitar Jesus já? Sim, sem dúvida. Em que eu me sentia assim como em baixo. Sim. E mesmo na minha mente, o meu corpo parecia que me orientava para o outro lado. E para fazer certas coisas que... É a tua carne a falar. Mesmo parecia que era mesmo eu que queria. Mas quando eu fazia isso, sentias-te tão vazio. Porque quando tu experimentas já o Espírito Santo, sentia-me tão vazio e que Deus faz-te voltar. Deus é... Eu pedi isso, eu te escrevi num papel. Porque é essa luta da carne. Essa luta vai acabar um dia quando nós chegamos ao paraíso. Exatamente. Mas essa luta até lá vai continuar. E eu pedi a Deus, não deixes que eu me afaste de ti. Sim. Não deixes porque... Não, é o que eu estou a dizer, eu não sei se estou-me a explicar bem. Eu estou a perceber. Mas há momentos em que eu mesmo, parece que eu queria mesmo afastar-me e afastei-me e decidi, porque isso é uma decisão. Claro, decides não orar, decides não ler a Bíblia, decides fazer outras coisas. E vai passando 1, 2 dias. O primeiro dia, pronto, sentes-te cara até bem, o segundo dia já te sentes sempre a descer. Sim. E chega um ponto em que tu dizes, não posso continuar assim, tenho que voltar para Deus. E depois isto vai-te fazendo, não, porque é que eu vou estar naquele lado se vou me sentir vazio. Essa é uma arma que eu acredito que Deus usa para estar junto com Ele, a sentir-te vazio. Exato. Porque quando estás com o inimigo sentes-te completamente vazio. E é interessante porque eu esta semana vi um vídeo, eu não sei se era um pastor, mas é alguém com conhecimento teológico, crente, que disse, se realmente a pessoa teve uma conversão verdadeira, por mais que se afaste ela vai regressar. Ela vai voltar para os caminhos de Deus, vai voltar para Jesus.
se não tiveste uma conversão verdadeira, tu vais te afastar e provavelmente não voltas mais. É verdade. E por isso aqui tens a resposta, se tu regressaste é porque realmente foi uma conversão verdadeira. E às vezes é difícil, eu acho, falar destes assuntos. É muito delicado. Porque acho que entre nós próprios há certa uma tensão de tentar ser perfeito. Sim. A Bíblia próprio incentiva um bocado a isso, não é? Sim. Mas acho que nós não temos que ter medo de falar. É. Porque às vezes é difícil desabafar quando tu erras. Principalmente com temas da Bíblia. Quando tu pecas, porque todos pecamos nesse sentido. É difícil e certos. Sei que para a Bíblia os pecados são todos iguais. Mas há certos pecados que são mais tabu, não é? Sim. Que é mais difícil de falar. E eu acho que temos de criar essa intimidade entre nós porque isso santifica-nos. Sim, sem dúvida. Não podemos guardar para nós. Temos que partilhar. Que é muito difícil e ainda estou nesse processo. Sim. É Claro, muito difícil. É como diz a palavra de Deus, lavai as cargas uns dos outros. Exatamente. É partilhando, dizermos o que se passa na nossa vida. Não só porque é uma descarga que nós fazemos, parece que sai um peso sobre nós, mas é uma forma também dos outros também nos aconselharem a tentar e nos ajudarem nas lutas, nas batalhas que nós temos para termos vitória. É assim que é levar a carga uns dos outros. É desabafar com as pessoas que nós mais confiamos, com as pessoas que nós mais nos identificamos e acreditamos que nos vão ajudar e retribuindo o favor, ajudarmos também as outras pessoas que estão a passar por dificuldades e precisam de um ombro amigo, ou precisam de um aconselhamento, ou precisam só de um abraço, ou até precisam não dizer nada, só estar ali e estar a ouvir. E é isso que ser igreja também é estarmos lá quando mais precisamos, porque assim como Jesus esteve lá sempre para nós, como nós queremos ser imitadores de Jesus, nós também temos de estar para com os que estão à nossa volta e assim. E é incrível como quando nós aceitamos Jesus, automaticamente isso é uma conversão verdadeira, o Espírito Santo entra dentro de nós. Isso é algo instantâneo. Quando tu tomas esse passo de fé, tomas essa conversão, o Espírito Santo fica no teu coração. E a partir daí és um filho de Deus. E somos filhos de Deus. E o que acontece é, por mais que às vezes surjam dúvidas, porque isso é totalmente natural e vai acontecer na nossa vida. Mas de uma forma ou outra, seja Deus usando circunstâncias da vida, seja abrindo a Bíblia e encontrando algum versículo que nos fala, que aconteceu já muitas vezes. Deus nunca desiste de nós e nunca nos desampara, nunca, quando Ele vê, está tão afastado, pronto, olha, deixa-o ir. Não, Ele como um filho, Ele vai atrás de ti e às vezes essas situações menos boas que acontecem são para a nossa maturidade crescer e para vermos que dependemos dele. Exatamente. E é maravilhoso como Deus usa circunstâncias menos boas para a nossa vida para o nosso bem e para a nossa aprendizagem. Sim, verdade. E é isso. É isso, está bem explícito na tua vida. É verdade. O sofrimento é necessário para conhecermos a Deus. Eu tenho essa discussão com algumas pessoas que dizem que não é preciso sofrer na vida para ter algo. Claro que sim. E algumas pessoas não concordam, mas eu acho que é mesmo, não porque tu queiras, mas porque em algum momento tu se queres ser cristão ou se queres alcançar algo grande na tua vida, o sofrimento faz parte. E se não existisse o mal e o sofrimento, para que tu ias procurar a Deus? Exato. Então não fazia sentido, às vezes, porque se existe Deus, porque é que há mal no mundo? Se não existe mal, estamos no paraíso. Ou seja, não fazia sentido existir um paraíso se o paraíso fosse aqui na Terra. Exato. Não faz sentido. É como diz aquela expressão, o que arde cura, não é? É verdade, quando nós nos ferimos, quando vamos por lá o álcool. Sim. É verdade. E aquilo começa a arder, aquilo dói muito, mas depois fica-se ali a cicatrizar e fica ali e fica bem.
E é assim que às vezes funciona. E essas situações e dificuldades que aparecem na nossa vida também servem para que a nossa fé cresça, não é? Se as dificuldades aparecem, vemos que dependemos realmente de Jesus, que sem Ele lá realmente não somos nada e a nossa fé está a crescer. Bem, Juan, depois de te batizares, o que é que mudou na tua vida? Uma responsabilidade muito maior perante os outros, perante mim, porque tu batizas-te, não te podes desbautizar, não é? Apesar de eu já ter aceitado Jesus, é um mandamento da Bíblia. Essa é a razão porque me batizei, porque é um mandamento e tudo o que diz na Bíblia é para o nosso bem. Não, faz sentido nós seguirmos. Então foi essa a razão porque eu me batizei e principalmente fiz uma maior responsabilidade a nível também de sabedoria, de aprender mais sobre Deus para poder falar sobre Ele. Aí foi quando eu comecei a estudar se calhar mais a Bíblia, a ver pessoas que sabem mais da Bíblia do que eu e a aprender sobre elas. E eu posso dizer que agora estou nesse processo de saber mais. E pronto, agora é continuar e seguir isso até. Nunca vamos saber tudo, mas podemos saber sempre mais um bocadinho. Sim, aprender cada dia mais sobre ele, não é? Exato. E porque batizar no fundo é como se tivesses um voto a Deus perante uma audiência, perante um coragem, é preciso muita coragem. É preciso muita coragem porque estás. É como se eu às vezes comparo, não sei se faço bem comparado, tipo com um casamento. Tu basicamente perante várias testemunhas estás a dizer que vais ser fiel a Deus, que vais sempre amar a Deus, vais sempre seguir a sua palavra. E é este o caminho que queres tomar. É muita responsabilidade mesmo. E nós estamos muito felizes de teres tomado este passo. Aliás, nós estivemos lá contigo. Portanto, ficamos muito contentes. Exatamente. Tanto o casamento como o batismo. Eu comparo, porque Sim, de certa forma. É preciso muita coragem, porque já sabemos o mundo em que estamos. E hoje posso dizer que o casamento nem é bem visto para a sociedade. Então o batismo ainda mais. E mais num país que somos católicos, sim, a cultura é católica. Que é diferente. E és novo, é sempre. Tens que te abstrair disso tudo. Sim, é porque se formos a pensar na perspectiva de Deus, ele basicamente está a dizer: ok, tu vais te batizar, é como se fosse tipo um comprovativo, uma espécie de comprovativo de tu como. Ok. A prova é como se fosse um ato simbólico de que vais-me seguir, vais ser meu, estás a ver? É um ato simbólico em que tu vais demonstrar, tu vais ser dele, vais ser filho dele até os fins da tua vida. É um ato perante a sociedade, estás publicamente a dizer: Senhor é o meu único Salvador, estás a dar esse passo perante toda a gente. E o batismo não é algo mágico, porque eu acho que algumas pessoas podem pensar que o batismo é algo mágico. Sim, uma cena na água. Não posso dizer que é um passo importante, mas quem realmente já tinha aceitado Jesus, não é que, não sei se é a palavra certa, mude muita coisa. Muda porque é um mandamento e tens de seguir e é um passo importante para a sociedade, mas o teu caminho, a tua luta, e não acho que mude muito. É como um processo, tu batizaste, agora foi uma facada no inimigo, agora é continuar porque ele vai continuar atacando, mas não é algo mágico. Sim, podem pensar que depois de batizar já não vai haver mais lutas, já ganhaste, não. Eu também passei por isso. Pensar que iam batizar, ia mudar tudo. Não. Continua mesmo, já aceitaste Jesus, foi só um mandamento que tu cumpriste. Exato. A vida continua, né? Tens que continuar a lutar. Bem,
próxima pergunta que eu te gostaria de fazer. Imagina que tu eras um jogador profissional hoje em dia. Tinhas fama, tinhas dinheiro, e conciliando com a tua experiência que já tiveste no mundo do futebol, como é que lidarias com tudo isso? Sendo crente, tendo a tua fé. Não sei se estás a perceber. Estou a perceber. Porque, só complementando a pergunta do Gabi, nessa perspectiva nós estamos expostos a muita coisa. Por exemplo, tu sendo um jogador, por exemplo, de alto gabarito, tipo o Real Madrid ou o Barcelona, estavas exposto a muita coisa. Estavas exposto a muito dinheiro, estavas exposto a uma qualidade de vida incrível, mas também estavas exposto a festas, a drogas, a álcool, A fama subir-te à cabeça. sim, a fama subir-te à cabeça, a ganância, tudo isso acarreta muita coisa. E nós queremos saber qual era a tua posição e o teu comportamento acerca desse tipo de exposição que o futebol traz. Eu acredito que o dinheiro, principalmente, potencia o que tu já eras. Sim. Eu acredito fielmente nisso. Então, eu acreditando nisso, eu acredito que eu tendo dinheiro e fama, ia só potenciar o que eu já sou. Yeah. Ou seja, iam ser armas para Deus. Agora, obviamente, isso traz muita tentação. Exato. Isso é claro, nem podemos esconder isso. Mas tal, não ter dinheiro e fama, ias ter também tentações, ou seja, Exato. Sim. nós temos que usar as armas que Deus nos dá para combater isso tudo. E tu tens que decidir, como estavas a dizer, para que é que tu queres usar a fama, para que é que tu queres usar dinheiro. Abstraíste julgamento, porque nesse nível há, como tu disseste, há festas, há muita coisa. É negares, mas é negares ao mundo. Mas isso tal como se não tivesses dinheiro tens que negar ao mundo. Só se calhar é tens que negar mais vezes do que. É mais difícil. Mas se eu estivesse nesse contexto, eu acredito fielmente que, como eu disse, só ia potenciar o que eu sou agora. E ajudar como arma, não é? A tua fama para evangelizar-te, terias mais visibilidade, Sem dúvida. dinheiro, poderias ajudar, né, de várias formas. E uma questão que eu por acaso tenho curiosidade é o ambiente de balneário, todos sabemos no futebol, por vezes pode se tornar bastante tóxico, complicado para uma pessoa que é crente. Tu não sei se chegaste a lidar, não sei se no momento em que aceitaste continuaste a jogar futebol, não tenho, mas se tiveste essa experiência, ou como é que lidarias caso estivesse a jogar neste momento? Não, mas eu presenciei o meu amigo o Guilherme, eu presenciei isso. Não sei se isso depende da personalidade de cada um, porque já mesmo sendo crente o ambiente de futebol é tóxico. Ou seja, há muita rivalidade. Dentro da equipa mesmo? Sim, quase em todo. Quase é raro o local que não. O lugar não é um lugar tóxico, digamos. É difícil encontrar um grupo que seja mesmo companheiro. Então, sim, sendo crente, o meu amigo sofreu bastante. Eu não sofri. Eu não sei se os meus companheiros lá sabiam que eu era crente. E eu admiro muito o meu amigo porque ele manifestava se calhar mais do que eu, sendo crente. Sim. Mas não era eu por medo, simplesmente. Também sou uma pessoa mais calada. Sim. Mais no teu canto. Sim, até porque, como eu disse, as pessoas. Há muitas pessoas que eu não me identifico, é raro identificar-me assim. E mais num ambiente de futebol em que é tudo muito superficial, tudo. É difícil identificar-me com alguém, já no Benfica, tudo. Então eu sempre fui mais calado, ia treinar, pronto, ia para casa. Então eu acho que por esse motivo eu sofri de tipos de julgamentos fora do futebol, mas no futebol não muito. A mim diziam-me, olha, estão a falar isto, mas que fosse diretamente a dizer-me algo nunca tive no futebol. Agora o meu amigo sim sofreu bastante. Sim. É complicado, é muito complicado. Ok. Como disse, eu estava a falar da ganância e como o dinheiro pode influenciar muito.
Mas vendo aqui a palavra de Deus, aqui em Lucas 12 e versículo 15, diz: a questão do fundo é que não se deixem dominar pela avareza, porque a vida verdadeira não está garantida pelos bens que cada um possa ter. Ou seja, nós podemos ter todos os bens do mundo e a nossa vida não está preenchida, não está com... Tantos casos que nós temos aí do mundo lá fora, o pessoal tem muito dinheiro mas vive infeliz, suicida-se e etc. Portanto, o que verdadeiramente importa é termos uma vida, um relacionamento com Deus, e é assim que vem a verdadeira a felicidade, onde sentimos preenchidos. E lá por, eu não tenho dinheiro, sou pobre, não presto, não. É basicamente aquilo que diz, uma pessoa não se define pela quantidade de bens que tem. E lá por, pronto, se calhar a tua carreira não se tornar aquilo que porventura tenhas desejado, eu gostava de ser um jogador melhor, eu gostava de estar num clube melhor. Certamente era uma coisa que tu ambicionavas profissionalmente, mas isso não definiu aquilo quem tu eras e qual era a tua prioridade máxima, que era o relacionamento com Deus. E tu és a testemunha viva de que tu não és definido por os bens que tens ou escolheste Deus a uma carreira melhor, uma oportunidade melhor. Isso é impagável. Sim. E obrigado pelo teu testemunho, por partilhar isso connosco. E pronto, és uma prova viva do que a palavra de Deus diz. Isso é uma grande bênção, não só para nós, mas também para quem está a ouvir. Porque passa muitas vezes de ser o principal objetivo a uma consequência. Há muitas coisas que antes tu desejavas e agora se calhar tens, mas como consequência e não como objetivo. Yeah. Essa é uma grande diferença, porque quando conheces Deus, o teu principal objetivo é segui-lo. Exato. O resto é consequência, mas há muitas figuras na Bíblia que foram ricas. Sim, sim. As pessoas não podem se esquecer disso, que Deus quer as pessoas pobres, nem nada disso. E há muitos crentes ricos. Não... Sim. Mas é como estou a dizer, o dinheiro só te vai potenciar o que tu és. Agora, o ser pobre, ser rico, não... Sim. é indiferente aos olhos de Deus. Exato. Para finalizarmos, um conselho que tu possas dar, sei lá, talvez um jogador que esteja a ver este vídeo, não sei. Ou talvez tipo um jovem, uma criança jovem, que sim. está a pensar. Penso mais no jovem, Yeah. é mais abrangente. Tem aquele sonho que é ser Sim, jogador de sim. futebol, mas eu sou crente, como é que eu me enquadro? Conciliar o mundo de ser jogador de futebol e crente. Conselho é que darias? Será que devo, não devo? Os meus pais pensam assim e desta, daquela maneira. Qual é o teu conselho que podes dar? A primeira parte do objetivo, eu posso dar um conselho que se querem ser ricos, se querem ser jogadores, se querem ser qualquer tipo de outra coisa, leiam a Bíblia. Há um testemunho que ele agora tem um canal que é Primo Rico, ele é crente. E ele virou-se para um pastor e disse: olha, como é que eu faço para ser rico? Ele leia a Bíblia, mas ele não sabia que era pastor. Era um conhecido e ele não sabia que ele era pastor nem nada. Ele, como é que eu posso ser rico? Porque esse pastor tem bastante dinheiro. Como é que eu posso ser rico? Ele lê Provérbios da Bíblia. E a partir daí ele foi crente. Ou seja, qualquer que seja o teu objetivo, lê a Bíblia. E é engraçado porque tu procurando um objetivo acabas por conhecer a Deus. Yeah. E esse objetivo fica... Exato. Yeah. Esse é o principal conselho que eu posso dar, principalmente para quem não é crente. Porque na Bíblia vão encontrar todas as respostas. Exatamente. E as respostas às vezes perguntas que nem se faziam. Sim. É engraçado. E a parte de, posso dizer, ser um cristão sendo jovem, sendo jogador, sendo qualquer coisa, é que vai haver as lutas do julgamento, da família, que eu passei por isso e continuo a passar. Pois. Principalmente, acho que o mais difícil de tudo é a família. Sem dúvida. Nenhum de vocês passou por isso. Mas o mais difícil de tudo é a família, mas quando tu és... Quando eles não acreditam no mesmo que tu, não é? Sim.
Mas o que eu posso dizer é que se tiver a mesma experiência com o Espírito Santo, eu não tenho uma resposta, mas para situações que eu nem sequer imagino. Mas Deus vos dará as respostas. Mais tarde ou mais cedo, Deus vos dará as respostas de alguma maneira, nem que seja para vos tranquilizar. Não para resolver a coisa no momento, mas para vos tranquilizar no meio do caos. Esse é o principal conselho que eu posso dar. Confiem que Deus, em algum momento, vai-vos dar essa paz que vocês precisam. Pode não ser hoje, pode ser amanhã. Às vezes é só numa oração de 10 segundos e Ele responde. No momento certo. Exatamente. Bem, acho que vamos ficar por aqui. Não sei se vocês têm algo a dizer mais. Não, acho que mais uma vez agradecer-te, Juan, pela tua disponibilidade, por teres estado aqui connosco e teres tirado este tempo para revelar um bocado a tua história. Este foi um episódio um bocado diferente. Decidimos trazer aqui um bocado a perspectiva de um jogador de futebol. Sim. Porque, por exemplo, nós portugueses, a nossa cultura de Portugal, temos, a rapaziada toda gosta de futebol, não é? E acho que conciliar o pessoal crente e o pessoal que gosta de futebol, acho que foi importante vermos uma perspectiva do Juan, e acreditamos que foi uma grande bênção e espero que vocês tenham gostado muito deste episódio, se sintam impactados e identificados com aquilo que ele disse. E pronto, é isso. Agradecer-te mais uma vez, Juan. Obrigado. Caramba. Foi um E prazer. só para. Eu acredito mesmo, e o principal objetivo deste episódio foi mesmo porque eu acredito mesmo que Deus trabalha no mundo do futebol. É um mundo, é um ambiente que consegue ter muita visibilidade, consegue espalhar o Evangelho e alcançar muita gente. E eu acredito mesmo que Deus se manifesta e trabalha nessa área. É um mundo negro. Também Não tens essa parte. Não é o que as pessoas pensam. É um mundo completamente diferente ao que é transmitido Sim. para as pessoas. Por isso, Exatamente. eu considero, porque as pessoas culpam os jogadores de... Eu não sou esse caso, mas eu defendo os jogadores porque os jogadores recebem aquele dinheiro. Mas se vocês forem comparar o clube, o dinheiro que recebe por ter aquele jogador no clube, o que o jogador recebe é uma miséria. Não tem mesmo noção. Ok. Ou seja, o Ronaldo pode receber 50 milhões, mas o clube, o dinheiro que recebe o clube com o Ronaldo estar ali, 50 milhões é uma miséria. Eu posso dizer que, ou seja, valor, benefício para o clube, o Ronaldo está a ser escravizado. É Apesar de verdade. ser muito dinheiro, mas eu compreendo o que ele está a dizer, comparado com o dinheiro. Ou seja, se algum dia que o culparem os fatura. jogadores, não culpem os jogadores, mas culpem quem está a pagá-los. Yeah. Então pronto. É o mundo. É outro... Praticamente é uma indústria. É um negócio. Mas por ser assim tão negro é que Deus se move. Deus Claro. move-se nos lugares mais escuros. E Deus usa pessoas como tu e vários crentes no mundo do futebol para basicamente impactar e também evangelizar e tocar na vida desse tipo de pessoas que, pronto, estão nesse mundo negro e precisam de um encontro com Deus. E também Deus está nessa área e usa pessoas de futebol. Pronto. É isso, malta. Espero que fiquem bem, espero que tenham gostado e vemo-nos no próximo episódio. E não se esqueçam, sigam nas nossas redes sociais, sigam no arroba do Instagram, Jovens AD ao Bar e São João da Madeira. Sigam no nosso canal do YouTube, não se esqueçam de meter like, comentem e subscrevam no canal. E partilhem com os vossos amigos para que a mensagem daquilo que é mais importante possa ser espalhada por toda a parte. E esse é o nosso desejo de coração. É isso. Está bem? Tchau. Fiquem bem.